Irmãos, mais uma vez, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, vamos falar agora sobre Acasias, o rei de Israel, o que sucedeu a Acabe. Irmãos, na sua tentativa de reviver o comércio marítimo com a Arábia, inativo havia tempo, ele ofereceu ajuda ao rei de Judá, Josafá. Josafá não havia morrido na batalha a qual Acabe morreu. Então nós vemos que nessa tentativa ele pediu ajuda a Josafá para anexar o comércio. E nós vemos que Josafá, muito esperto, não entrou nessa. Por quê? Porque não era um homem de confiança, era um homem pagão. Ele Israel não tinha sido curado do paganismo. Na verdade, nós vemos que até todos os reis, ou a grande maioria deles, todos os reis de Israel foram pagãos. Então, Josafá não quis entrar nessa aliança. E nós vemos, irmãos, que depois de tudo isso, Acasias, por temer que Acasias estivesse tramando anexar Judá e Israel, Josafá recusou a oferta. Tanto pelo fato do paganismo, também com medo de ele querer, de uma sorrateiramente querer anexar Judá a Israel outra vez. E quem seria o dominante? Acasias. Irmãos, Jezabel ainda não havia morrido. Então nós vemos que Jezabel, ela influencia muito o seu filho Acasias. Ela foi uma influência, uma má influência. Por quê? Porque Acasias continuava, assim como seu pai Acabe, continuava, vamos dizer assim, no paganismo, continuava oferecendo sacrifício a outros deuses. Então nós vemos que Acasias, ele continuou nessa prática, e quem ainda, vamos dizer assim, mandava no reino era Jezabel. Jezabel, que todos acreditam que fazia toda essa vamos dizer assim, toda essa artimanha do paganismo para que eles não viessem adorar ao Deus de Israel. Mesmo Elias, o profeta, vivendo ali e profetizando para aquele povo. Mas nós vemos, irmãos, que depois Acasias, ele começou depois de uma, vamos dizer assim, de uma noitada de bebedeiras, um dia de bebedeiras, ele vai até a janela e acaba sofrendo um acidente. Os seus, vamos dizer assim, os seus soldados o levam até, ficou muito ferido e foi enviado para o sacerdote do deus pagão Baal-zebub para curá-lo. Então nós vemos que levaram ele até Baal-zebub para ele ser curado. E nós vemos aquela passagem que os homens, os homens de Acasias, as tropas foram até Elias, e aí Elias enviava fogo do céu e matava eles, mas chegou um último que falou: tenha misericórdia de nós, Mas mesmo assim, e depois de tudo isso que aconteceu com os soldados, Elias foi até Acasias e disse para ele que por causa dos seus pecados ele não se recuperaria dos seus ferimentos. O governante morreu logo depois e foi sucedido por seu irmão Jorão. Então nós vemos mais um rei catastrófico no reino de Israel, um rei pagão, um rei idólatra. E mesmo com o profeta de Deus chamando a atenção, falando para ele se arrepender, deixar os deuses, mesmo assim ele não quis. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Amém.